Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. E a gente tem aprendido muito a respeito do agir de Deus na história, o agir de Deus na igreja, com o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas decidiu, guiado por Deus, contar a história de Cristo, o agir de Cristo em seu primeiro livro, que é um primeiro volume. E agora ele fala do agir da igreja, o movimento da igreja na história. E aqui a gente vai ver principalmente o agir do Espírito Santo de Deus. Nós nos encontramos no capítulo 8, onde a gente está vendo aqui a igreja mudando o seu rumo. Nós vimos que Estevão foi morto, os apóstolos já foram ameaçados, foram presos, foram soltos, mas a igreja basicamente estava agindo ali em Jerusalém. Dentro daquele grupo de pessoas, dentro da cidade, dentro da redondeza ali. Mas o evangelho é para o mundo. E o que acontece? Estevão começou a pregar para os judeus, que eram de outra língua, não a original ali deles, o hebraico ali, mas o grego, que vinha de outros países. E o que aconteceu? Esse moço foi condenado à morte. E com a morte dele muitos se levantaram contra. Paulo surge na história perseguindo a igreja. E com a perseguição da igreja, ela se espalhou pelo mundo afora. E agora entra em cena, no livro de Atos, o evangelho indo para fora de Jerusalém, se espalhando pelo mundo afora. Lembrando que os apóstolos ficaram na cidade. E agora quem está espalhando o evangelho são os discípulos não os discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, os que aceitaram a mensagem, não os apóstolos, não aqueles que caminharam exclusivamente com Jesus. E eles operavam maravilhas pelo mundo afora. Então a perseguição não foi algo extremamente ruim, não. Ela fez com que a igreja expandisse e crescesse, e mais vidas encontrassem a salvação. Interessante que com a perseguição da igreja, o evangelho deixou de ser exclusivo de um povo. Começou a atingir todos os povos. Começou a invadir o mundo afora. Pessoas de todas as tribos, raças e nações estavam recebendo a palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Abra lá sua Bíblia. Em Atos, capítulo 8. E nós vamos ver a partir do versículo 4. Atos, capítulo 8, versículo 4 diz assim: Aqueles que tinham sido espalhados anunciava o evangelho por toda a parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava a Cristo às pessoas ali. As multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou alegre. Irmãos, lembrando que Samaria era um povo que não se dava muito bem com o povo judeu. É um povo que resolveu criar um outro templo, É um povo que resolveu ficar apenas com o Pentateuco. E eles eram um povo miscigenado. Eles eram misturados com outros povos, tinham outras línguas. E por isso o povo judeu não aceitava muito bem eles. Mas mesmo assim, o evangelho foi ao encontro daquela cidade e começou a se espalhar ali. E a igreja de Samaria, a gente sabe na história, que foi uma das igrejas que mais expandiu o evangelho pelo mundo afora. Irmãos, o que eu quero falar hoje para a gente pensar, para a gente refletir, é que às vezes os problemas, as dificuldades surgem nas nossas vidas para nos mover, para nos levar a sair tá parado, de criar uma inércia. Às vezes a gente fica a vida inteira repetindo os dias sem ter nenhuma mudança. E uma dificuldade, um problema, nos leva às vezes a conduzir em outra direção. Como aconteceu aqui. Essa dificuldade levou a igreja cristã a se espalhar pelo mundo afora. Por quê? Porque a perseguição tirou o pessoal do comodismo. O comodismo mata a fé.
As pessoas se acostumam com Cristo. As pessoas se acostumam com a fé. Por isso, Deus permite que essas perseguições surjam. E essas lutas surjam nas nossas vidas. Para nós mudarmos de rumo. Para nós a despertarmos. Se de repente tu está vendo agora uma situação muito ruim na tua vida. Claro que as forças do mal estão tentando derrubar muitas vidas. Existem lutas, existem dificuldades que realmente surgem nas nossas vidas para nos destruir. Mas o fato é que você pode reverter isso e usar isso a favor do teu crescimento espiritual e da tua vida com Deus. De que maneira? Buscando mais a Deus. Saindo da acomodação. É igual a história de um moço que nunca teve tempo para fazer exercício físico, nunca teve tempo para nada, que de uma dieta, comia lanche, fazia um monte de coisa. Estou falando, parece da minha história. Até uma hora ter um infarto. E aí ele mudou toda a sua rotina. Até que ele mudou todo o seu estilo de vida. Irmãos, às vezes um susto nos desperta. Aqui eu usei um exemplo físico apenas. Mas muita gente está perdendo de encontrar salvação em Jesus, de viver com Cristo, porque não leva isso a sério. Não espere tu tomar um susto. Não espere apenas a dificuldade te movimentar. Comece agora uma vida com Deus. E acima de tudo, você que está passando por luta, você que está enfrentando um tempo difícil em casa, sei lá, na tua vida, aproveita para tu crescer em Deus. Use isso ao teu favor. Mas como? Isso aí é difícil. Ore, busque. Se você não frequenta nenhuma igreja, está na hora de você despertar, porque frequentar uma igreja faz parte da fé cristã. É abrir mão de viver para si mesmo e começar a viver para o seu próximo, em servi-lo. Tem muita gente que não serve os outros porque ninguém o serviu. Jesus nos serviu. Jesus nos transformou. Deus quer transformar a tua vida, meu irmão. E Deus transformou a história de Israel, transformou aquele povo ali, samaritano e muitos outros, porque veio lutas e perseguições profundas sobre eles. Aí o evangelho se espalhou. Às vezes as lutas é que vai te levar a reagir, a mover, a sair da acomodação. Não se acomode na vida cristã. Se você buscava a Deus no passado, busque muito mais agora. Eu creio que de repente, para essa inércia espiritual que acontece no nosso país, em nossa cidade, mudar, é quando começar a ver algumas lutas verdadeiras, algumas perseguições reais, para provar quem é e quem não pertence a Deus. Porque na história, as grandes perseguições que aconteceram no Império Romano, principalmente depois, ali pelos anos de 200, aquilo ali peneirou a igreja, porque começou a surgir muita gente que intitulava cristã, e só ficou os verdadeiros, os remanescentes fiéis. Deus às vezes usa as lutas e as dificuldades para peneirar o que é e o que não é. Agora, que a verdadeira aflição pode promover mudanças na nossa vida, a gente sabe. Agora, a diferença é você parar de se lamentar e reagir. De que maneira? Dobre teus joelhos, ore, busque ao Senhor, busque a ajuda do Senhor, procure pessoas que temem a Deus, peça a oração e confie no agir sobrenatural de Deus. E acima de tudo, tire uma lição de tudo isso para a tua vida. De boa, pensa nisso. Tire uma lição para a tua vida, porque Deus cuida dos seus filhos e Deus quer transformar a tua vida na boa, quer transformar a sua vida. Fique na paz, pense nisso com carinho. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai,
Esse texto é um texto tão profundo que a gente viu sobre esse casal que morreu aos pés de Pedro, Pai. Que isso não venha estar causando tristeza ou angústia na vida do meu irmão, mas que isso venha estar mudando as nossas vidas, Pai. Levanta um povo, Pai, comprometido com o Senhor mesmo, Pai. Um povo que leva o Senhor a sério, Pai. Um povo que sabe que o Senhor existe, que o Senhor abençoa aqueles que o temem. Deus transforma a vida do meu irmão e da minha irmã, principalmente aqueles que ainda são tão apegados às coisas desse mundo, Pai. Transforma eles, usa eles poderosamente para transformar a vida de outras pessoas. E sempre lembro daqueles que estão sofrendo por falta de fé, por causa das situações dessa vida. Transforma a vida desse irmão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, queria fazer um convite para que você participe com a gente de nossas reuniões. Tranquilo. Mas eu sou de outra igreja. Então, que você frequente a sua igreja com muito mais intensidade. Mas de repente você está aqui na cidade, é novo, não conhece pessoas. Junte-se a nós em oração para buscar a presença de Deus. E acima de tudo, venha participar dos nossos cursos bíblicos, venha aprender da palavra de Deus. Nessa quarta-feira, nós vamos ter um culto abençoado lá no Rio Tavares, onde a gente juntos ora, escuta uma mensagem, canta louvores e fortalece a nossa fé. E na quinta-feira a gente vai ter o mesmo em Forquilinhas. Venha louvar o Senhor, venha buscar um pouco de Deus. O que é 1h30, 1 hora da tua vida junto com outras pessoas? Às vezes a gente gasta muito mais tempo assistindo um programa, um filme. Põe o reino de Deus em primeiro lugar e veja o agir de Deus na tua vida. Amém? Outra coisa, irmão, entre no nosso site, acompanhe as nossas publicações, e veja o que Deus tem feito através do agir da igreja. Deus quer transformar a vida de muitas pessoas e isso só acontece quando a igreja se une nesse propósito. Entra lá e veja o que Deus já tem feito no campo missionário. E de novo, peço oração. Nós queremos ter mais tempos em oração, em vigília, em busca do Senhor. Porque só assim a gente vai impactar esse mundo. Então, por favor, se você é uma pessoa que teme a Deus, manifeste o teu cuidado, manifeste o teu amor orando. E se você está orando por nós, mande um recado para a gente saber que você está orando, tá bom? Mande lá no WhatsApp um joinha, alguma coisa, para poder a gente juntos estar buscando a presença de Deus, tá bom? E se você está passando um tempo difícil, se você está enfrentando perseguições em sua casa, pode ser um tipo de perseguição, talvez não seja igual ali no Império Romano ou no começo da igreja cristã. Mas permaneça firme, não abandone a Cristo. Às vezes teus amigos estão te chamando para fazer tantas coisas que você sabe que não pertence a Deus. Confia no Senhor, se dedique a Ele, não ceda às tentações. Mas se estiver difícil, juntos a gente consegue vencer em nome de Jesus. Mande o teu motivo de oração, tá bom? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.